E aí, galera, tudo bem? Aqui é o professor Ivo, de redação, e veremos nesta aula o aspecto linguístico na produção de texto do Enem com o tema flexão de gênero do substantivo. O aspecto linguístico na redação do Enem, flexão de gênero do substantivo. Lembrando que quando se trata de gênero, estamos falando de quê? Masculino e feminino. Vamos lá. Os substantivos podem ser flexionados em gênero e número. Em relação ao primeiro, os substantivos podem variar em feminino, como eu já havia dito, e masculino. De maneira geral, tal flexão pode ser especificada na terminação da palavra ou pelo artigo que a acompanha. No entanto, alguns substantivos podem causar dúvidas quanto ao gênero. Essas palavras, na variedade popular, ora são utilizadas com o artigo feminino, a tomate, ora com o artigo masculino, o tomate. Para consulta, a seguir são apresentados esses substantivos e, de acordo com a variedade padrão da língua, seus respectivos gêneros. Lembrando que a construção correta aqui é o que, pessoal? O tomate. Alguns substantivos são denominados com o gênero vacilante, vem de vacilo mesmo. Cometemos para alguns vacilo em relação ao emprego do gênero. Como muita gente diz a tomate, a alface em vez de o alface, a construção correta é a alface, a construção correta. O dó, quando você diz que sente pena de alguém, remorso, muita gente diz que sente muita dó, mas não é muita dó, é muito dó. Dó, portanto, é um substantivo masculino. Vamos lá. São substantivos masculinos. Destacar aqui alguns principais, né? Que eu leio ou que eu ouço falarem aí pelas ruas. O Guaraná não é a Guaraná. Nós temos aqui a maior pegadinha. O champanhe e não a champanhe. Outro aqui, o cônjuge. Não misturar isso aqui, viu? O cônjuge faz uma relação ao marido ou à esposa, mas pertence sempre ao gênero, o que, pessoal? Masculino. E como nós já havíamos dito, olha, o dó e o tomate. Aqueles principais. Como substantivos femininos, nós temos a alface, a cal, muita gente diz o cal, né? O cal da parede, o cal do giz. A libido, vocês sabem muito bem o que é. A patinete e não o patinete. Estão vendo? Aqui são chamados de gêneros vacilantes porque, em algumas ocasiões, se cometem vacilos acerca do emprego deles, né, do gênero. E há uns substantivos que podem ser empregados tanto no gênero feminino quanto no gênero masculino. É o caso de personagem, pode ser o personagem, a personagem, o tapa, a tapa, o preá, a preá, o diabetes, a diabetes. Lembrando que o substantivo diabetes também pode ser empregado no singular, diabete. O uso capião, a uso capião, que é aquela lei de posse, né? Então, estes 5 substantivos, ora podem ser empregados no singular, no masculino, ora no feminino. Então, você pode dizer, de maneira correta, a personagem João ou o personagem Maria. As construções estão perfeitas. Há alguns substantivos que mudam de significado com a mudança de gênero. Então, mudança de gênero, mudança semântica, mudança de sentido. Vamos analisar alguns. Nós temos aqui a grama, o grama. A grama relacionada à relva queria 200 gramas de quê? Medida de massa. Então, olha, 2 gramas. 3 gramas de presunto e não 2 gramas. São 2 gramas de presunto. A grama está seca, a relva, não é isso? Vamos lá. Nós temos uma atenção aqui para alguns substantivos que mudam o gênero e, naturalmente, o sentido. Vamos analisar? Você tem o cabeça, que é o líder, a cabeça, que é a parte do corpo. Você tem o guia, que é a pessoa que orienta, você tem a guia, que é o formulário, não é isso? Por exemplo, aí um desafio para vocês. Entramos aí em uma agência bancária e nos deparamos com uma senhora trabalhando lá.
A minha pergunta é, você vai se referir a ela dizendo o caixa ou a caixa? Né? Independente do sexo masculino, se é um homem, se é uma mulher, nós temos o quê? O caixa. O caixa é a pessoa, o funcionário, a caixa é o recipiente. Então, são algumas pegadinhas aí que devemos analisar e, naturalmente, dominá-las, né? Agora iremos responder algumas questões para reforçar tudo o que vimos nessa aula. Bem, agora vamos aprimorar ainda mais nosso conhecimento sobre a flexão de gênero do substantivo, masculino e feminino, respondendo às seguintes questões. Marque a alternativa em que a sequência de substantivos pertence ao gênero feminino. Pessoal, vamos lá. O, dó. Não é isso? A maisena. Atenção para a grafia de maisena, porque nós temos o S. Na caixinha que vocês sempre observam, está grafado com o Z. A marca, o produto. Gramaticalmente, depois de ditongo, olha o ditongo aqui aí, escreve-se S e não Z. E aqui a cal. Ele quer a alternativa em que todos os substantivos pertençam ao gênero feminino. Ó, a cal, mas aqui nós já temos o quê? O champanhe, está fora. A omoplata, a entorse, a ferrugem. A alternativa correta, portanto, é a letra o quê, pessoal? C. Segunda, a flexão de substantivo. Cuidado com alguns substantivos que são chamados biformes, que possuem duas ou mais, né? Porque elefante, por exemplo, para alguns gramáticos, possui 3 formas de plural. Pode ser elefanta, que é a mais comum, substantivo terminado em E, passa o feminino com A, elefante e elefanta. Pode ser elefoa, muitos consideram neologismo, mas alguns gramáticos aceitam, e aliar, né? Aliar. Então nós temos aí os substantivos biformes. Por exemplo, se a gente pergunta o masculino de abelha, você tem zangão ou zangão, não é isso? Se você pergunta qual é o feminino de papa, você tem papisa. Se você pergunta qual é o feminino de oficial, você tem oficiala, que muitos, de maneira incorreta, usam a oficial. Mas não, é o oficial de justiça, a oficiala de justiça. Ok? Vamos aqui para a próxima questão. A alternativa que contém a flexão do gênero feminino dessas palavras, de acordo com a norma culta, é de cônsul, vai ser o quê? Consuleza, só que consuleza grafada com S. Já eliminamos aqui 3, olha, fazendo por eliminação. Maestro, maestrina. Até aqui bate, olha. Maestrina. Monja, monja entra como feminino de monge. Está correto? E príncipe, naturalmente, vai ser o quê? Princesa, portanto, a letra E. A título aí de literatura, alguns autores, e principalmente autoras, não aceitam poetisa como o feminino de poeta. Por quê? Para quem não defende a tese de que poetisa é o feminino de poeta, eles argumentam dizendo que esse sufixo dá a ideia de inferioridade, né? Mas isso é uma discussão mais à frente, é uma discussão bem mais teórica do que prática. Nós sabemos que, gramaticalmente, nós temos poeta e poetisa.